Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje, no 7º ano, nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos, que a gente vem falando, sobre esse Brasil colonial, sobre esse período do ciclo do ouro. Então, hoje nós vamos dar continuidade nessa sociedade de Minas, falando um pouco sobre a expansão das fronteiras e os novos tratados estabelecidos, entre Portugal e o restante dos países. E eu vou trazer também um pouquinho de como era feito nessa questão da fiscalização das terras. Vamos lá. Então, Sociedade das Minas, a expansão das fronteiras. Primeiro vamos entender um pouquinho sobre essa questão das fronteiras. A fronteira determinada pelo Tratado de Tordesilhas em 1494 foi sendo desrespeitada aos poucos. A expansão da pecuária, as missões jesuíticas, as entradas, as bandeiras e as moções levaram à ampliação do território da colônia portuguesa. Então, esse mapa que vocês estão vendo aí é o mapa em 1494, quando foi feito e assinado entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas. Portugal iria ficar com essa parte amarela e Espanha com a parte verde. Só que, como a gente viu, eles foram realizando missões, as missões jesuíticas, as entradas e tal, e esse território, essa linhazinha aí, começou a ser desrespeitada. Tanto espanhóis quanto portugueses tinham interesse em muitas áreas estratégicas da América. Após as décadas de disputas, em 1750, as duas coroas, Espanha e Portugal, decidiram resolver as questões fronteiriças com um novo tratado, que foi o chamado Tratado de Madrid. As fronteiras entre a América Portuguesa e a Espanhola foram então redefinidas. Então, vocês observam aí, antigamente, o Brasil possuía apenas essa faixa amarela, que é separada por essa linha, que era o Tratado de Tordesilhas. E depois do Tratado de Madrid, o território brasileiro aumentou até onde tem essa delimitação da linha vermelha, ou seja, toda essa parte mais verde escura, enquanto que Espanha ficou com essa parte rosa do mapa. Então vocês veem o tanto que se aumentou do território brasileiro. Em 1777, esse tratado foi contestado e assinou-se um novo acordo, o que ficou conhecido como Tratado de Ildefonso, segundo o qual a coroa portuguesa perdeu uma parte do atual Rio Grande do Sul, que só voltaria a ser do Brasil em 1801, com a assinatura do Tratado de Badajoz. Então, se vocês observarem lá no finalzinho desse mapa, lá no finalzinho do Brasil, o Brasil perdeu um pedaço do território, que esse pedaço só foi recuperado com a assinatura do Tratado de Badajoz. Mostrando a outra imagem, eu trouxe para vocês esse mapa mais ampliado, e vocês observam aí as mudanças. Primeiramente, a linha azul que corta no meio era o Tratado de Tordesilhas. Depois, passou até essa partezinha de número 3. Se vocês observarem, lá no finalzinho tem o número 2, no caso, na verdade, que era do Brasil, que foi com o Tratado de Utrecht, que é um outro tratado que não é tão importante agora para a gente conhecer. Mas depois desse 2, observem lá no finalzinho do mapa, do 2 pulou para o 3. Então, até nesse número 3 era onde pertencia ao Brasil. Com o Tratado de Ildefonso, o Brasil perde esse 3 e diminui para onde tem o número 4. Então, ele perde toda essa região do 3 ao 4. E com o Tratado de Badajoz, em 1801, ele recupera, e do 4 o território volta para o 5. Vale lembrar que depois de 1801, outros territórios foram acrescentados para poder formar o Brasil que a gente conhece hoje. Então, isso é uma coisa totalmente diferenciada, que a gente vai ver mais para frente, essa mudança no nosso território. Então, vamos entender agora como é que o governo português mantinha
esse controle, né? Como é que era a questão dos impostos e tributos, né? Primeiramente, né, nós temos essa questão do monopólio régio e os tributos. A ação fiscal tinha enorme significado para Portugal, pois o que era arrecadado sob forma de tributos destinava-se ao sustento da corte, financiava as construções de obras grandiosas em Portugal, como por exemplo igrejas, conventos, palácios, e pagavam inúmeras dívidas contraídas, especialmente com a Inglaterra. Fiscalizar e controlar, evitando o contrabando, não era tarefa fácil. Eram inúmeras as dificuldades. A região mineradora encontrava-se no interior da colônia, em um território cercado por serras e matas. Então eu trouxe aí, vocês estão vendo, né, a imagem dessa serra, né? Então, para chegar a essas partes mineradoras, dessa parte, era muito difícil. Então, para os produtos portugueses chegarem lá, né, eles passavam por sérias dificuldades, e antes mesmo de chegar, né, acontecia a questão dos contrabandos, né? As pessoas contrabandeavam produtos, e Portugal não aceitava isso, porque isso prejudicava. Todo o dinheiro e tudo que era conseguido no Brasil ajudava a pagar as dívidas que Portugal tinha. Então, contrabandear produtos para Portugal era um crime, porque isso afetava a sua economia. Para diminuir o contrabando, foram montadas barreiras nos 3 caminhos, o que ligava São Paulo a Minas, passando pelo Rio de Janeiro, né, chamado de Caminho Antigo, né, do Rio de Janeiro para Minas Gerais, denominado de Caminho Novo, e o que ligava a Bahia às Minas Gerais, conhecido como Caminho do Sertão Geral. Então existiam esses 3 caminhos que ligavam São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, né, até Minas Gerais. Isso não resultou o efeito desejado, já que os contrabandistas sempre achavam uma forma de evitar a fiscalização. Então, mesmo com toda a fiscalização que foi imposta ali pela coroa, né, fiscalizando esses territórios e tal, né, isso não adiantou, porque os contrabandistas conseguiam, né, ultrapassar essas barreiras, né, e levar produtos contrabandeados para dentro das vilas mineradoras. Né, isso atrapalhou bastante, né, essa questão do comércio com Portugal. Outras medidas foram tentadas, como, por exemplo, né, a cobrança de tributos de acordo com o número de escravos que o minerador possuísse. Né, isso ficou conhecido como captação. Acabou, né, gerando inúmeros protestos, né, até a revogação dessa medida, já que a propriedade de muitos escravos não significava necessariamente a extração de grande quantidade de ouro. Né? Se lembra da aula passada, em que eu falei que para você poder minerar ouro lá, bastava que você encontrasse, né, um canto onde existisse ouro e você possuísse escravo. Quanto mais escravo você possuísse, mais terra você tinha direito de escavar para encontrar ouro. Só que nessa ideia de captação, né, ter muitos escravos não significava ter muito ouro, né, significava que tinha muito escravo. Se aqueles escravos estavam ou não encontrando muito ouro naquela terra, era outra história. Então, por conta disso, né, esse sistema foi abolido depois de um tempo. E é onde cria as casas de fundição. O rei de Portugal, então, determinou a instalação das casas de fundição, que eram subordinadas à intendência. Né? Lembra que a intendência era uma casinha lá bonitinha que regia leis e dominava a região do ouro. Nelas, todo o ouro extraído em pó ou em pepitas era fundido, né? Era derretido e transformado em barras de ouro e era quintado, ou seja, de todo aquele ouro, né, que eles recebiam, eles retiravam 20%, que era correspondente ao quinto real, ou seja, de tudo que a pessoa encontrasse, um quinto pertencia à coroa. E essas casas de fundição serviam para isso. Eu encontrava meu ouro lá, ia na casa de fundição, derretia, transformava em barra. Isso lá recebia um selo, né, na barra de que aquele ouro era quintado, era um ouro
que pagou tributos e era legal, e esse ouro era separado, um quinto para a coroa e o restante para a pessoa que encontrou o ouro. Né? As barras eram cunhadas, né? Pagadas esses tributos direitinho, de acordo com as legalidades. O estabelecimento dessas casas de fundição não foi bem aceito pela população da capitania onde se localizavam as minas. Falava-se que os mineradores, alarmados com a ação fiscal, sentiam-se cada vez mais insatisfeitos e inseguros. Né? Como eu falei da outra vez, né, vocês observam aí nessa imagem, né, que eles recebiam, por exemplo, o escudo de Sabará, né, que foi posto aí nessa barra na parte de cima. Nessa Sabará, que é uma parte de terra que tem muito ouro, onde foi muito encontrado muito ouro. Né, o número, né, o ano em que foi encontrado, né, as iniciais do ensaiador, né, de quem fez aquele negócio ali, o toque correspondente de 23 quilates e 3 grãos, né, ou seja, quanto valia essa pecinha aí deles, né, que valia no caso 23 quilates. E do outro lado possuía, né, o peso em onças, né, o 0 que significava a oitava e os 12 que eram grãos. Então essa peça valia 12 onças, 0 oitavas e 12 grãos. Então todo esse ouro, para poder comprar e vender produtos no Brasil, tem que ter todas essas marcações. E essas marcações eram feitas nas casas de fundições. A coroa, por sua vez, visando assegurar o controle daquela região, criou juntas de julgamento, né, que eram tipo fóruns, né, onde existiam juízes que iam julgar os casos e tal que aconteciam ali. Além disso, enviou em 1719 2 companhias de dragões, né, que eram forças militares profissionais que vinham do norte de Portugal, né, não eram aqui do Brasil, eles eram de Portugal, com a finalidade de controlar os escravos, escoltar o transporte de ouro e reprimir distúrbios, né, confusões que pudessem acontecer ali na vila. Nessa época também foram criadas milícias para enfrentar casos de emergência. Essas milícias eram formadas principalmente por brancos e contavam com alguns ex-escravos negros e alguns mulatos. Passada a ação fiscal, também atingiu o distrito diamantino, onde, a partir de 1729, no Arraial do Tijuco, iniciava-se a extração de diamantes. Naquele território ocorria constante casos de arbitrariedades e violência. A coroa estabelecia que a extração de diamantes era um negócio exclusivo dela e tentava, através de uma ação rigorosa e energética, proceder à cobrança de tributos e evitar o contrabando. Nesse contexto, aumentava-se os protestos entre os mineradores e a preocupação entre os contrabandistas ante a avidez e ao controle do fisco. Então vocês observam, né, que a coroa criou várias medidas e várias regras e normas para que fosse evitado o contrabando e para que as pessoas pagassem esse tipo de tributo. Né? Porém, isso acabou gerando insatisfação, o que acabou ocasionando o que a gente fica conhecido como levante de Vila Rica. Vejam só. Em 1720, essa insatisfação crescente levou a uma revolta conhecida como Levante de Vila Rica, né? Que é quando Vila Rica se revolta e se levanta contra a coroa portuguesa. Entretanto, o governador da região, o Conde de Assumar, estrategicamente recebeu alguns revoltosos, alguns homens ricos e importantes, fingindo que iriam aceitar as exigências deles, que no caso era o quê? Que não existisse casa de fundição, que diminuísse o número de tributos, só que isso foi uma armadilha que ele fez, que ele mandou prender todos eles, e puniu eles com vigor. Na maioria, todos os líderes desse movimento foi preso, todos eles foram executados, enforcados, esquartejados, inclusive o líder do movimento, Filipe dos Santos, ele que foi enforcado e esquartejado. Foi um período em que Vila Rica, ela meio que tentou se revoltar, ficou um monte de
de revoltosos armados que fecharam a vila e tal, tentando evitar isso, mas infelizmente foi em vão. Após a vitória sobre os revoltosos, no mesmo ano, o rei ordenou a separação da capitania de São Paulo e de Minas Gerais, consolidando-se assim a autoridade real sobre as Minas Gerais. Então, a partir desse momento, é que em Vila Rica e São Paulo, Minas Gerais e São Paulo, se separam e se tornam dois locais diferentes, para que a coroa tenha um poder maior. Essa aula de hoje foi um pouco mais curta, né? Até porque o assunto da gente já está terminando. Sobre esses assuntos, né? Sobre essa questão da Sociedade de Minas, eu estou preparando uma aula em que eu vou trazer um vídeo para vocês que vai mostrar, né, a região de Minas por completo, né? Mostrar hoje em dia como elas se encontram, né? São várias reportagens, né, que vocês podem encontrar também se vocês procurarem, né? Falando sobre a cidade de Sabará e sobre a cidade de outros locais. Mas isso vai ser para as próximas aulas. Hoje eu quis deixar pouquinha coisa, né, até porque existe muito assunto ainda a ser tratado, né. Na próxima aula nós vamos ver um pouco, né, sobre o barroco, né, que é um movimento artístico daquela região. E se vocês tiverem, né, alguma curiosidade, alguma coisa, né, fica novamente a dica de vocês procurarem aí no livro de vocês, né, se informarem com os professores, ou até mesmo qualquer coisa enviar alguma pergunta que eu tento responder aqui para vocês. Está certo? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.